Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live da 44ª semana de enfermagem. E para quem não me conhece, eu sou a professora Andréia Freire, eu sou docente do departamento de enfermagem e ministro da disciplina Saúde Mental. Eu vou agora aceitar. Eu vou convidar agora o nosso. Vou aceitar agora o convite do nosso convidado, certo, André Brito. Vamos lá. Estou aguardando. Olá, André. Olá, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Que bom estar Então, aqui. que bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É um Eu que prazer a agradeço. gente estar conversando sobre um tema tão oportuno, né? Que é a questão Uhum, da meditação e o equilíbrio emocional. Você sim, quer perfeito. começar como? Ó, normalmente a gente coloca um título aqui e fixa esse título para quando as pessoas entrarem, elas poderem ver. Eu vou colocar aqui meditação Certo. e equilíbrio emocional. Eu vou ver se eu mesmo consigo. Pronto. Eu vou deixar os comentários, porque caso alguém também queira fazer alguma pergunta, né? O que você acha? Ah, sim, com certeza. É bom. Né? Não sei se você viu aí, mas eu coloquei. Você pode clicar Vi. duas vezes assim. Eu não consigo fixar aqui, mas só você. Certo. Aí eu fixo o comentário, não é isso? É, você Pronto. fixa comentário. Aí ele vai ficar na tela aí o tempo todo. Tá certo. As pessoas que entrarem, né, já vão saber sobre o que é a conversa aqui. Certo, ótimo. Bom, Então, bacana. assim, André, eu queria que você abordasse assim a questão do conceito mesmo de meditação. Algumas pessoas até já fizeram algumas perguntas para mim, assim, prévias, tipo, meditação e mindfulness é a mesma coisa? Como é que é, entendeu? É, é só relaxamento? E, assim, outra pergunta também que me fizeram, assim, tem pessoas que realmente não levam jeito, sabe? Tipo assim, algumas pessoas relataram que já tentaram, mas que tem grande dificuldade mesmo, certo? Sim, Então, sim, isso é bem comum. né? Então, É assim, bem tem aquelas comum pessoas essas que realmente ideias. não levam jeito, né? Aham. Essas ideias são mais, assim, são mitos, né, que existem dentro desse processo meditativo, porque a meditação ganhou muito espaço ao longo dos últimos 50 anos, 40 anos. Não era uma coisa muito comum aqui no Ocidente. Então, nosso ritmo de vida, nosso jeito de levar a vida, não traz muitas predisposições para que a gente medite. Esse é um fato. Então, assim, sentar de pernas cruzadas no chão, numa almofada, né, não é uma coisa habitual para a gente. Lá no Ocidente, não. Para eles, no Oriente, é uma coisa mais tranquila. Eles vivem no chão, eles fazem muitos exercícios ligados a posturas assim. E também eles têm um modo de ver a meditação, né, bem diferente da gente, porque aqui as pessoas ainda confundem meditação com oração, ou meditação com pensar sobre alguma coisa, né? Tem pessoas que falam assim, vou meditar sobre isso. Isso era muito comum antes, que a meditação não era tão popular. Então muita gente ouvia, muita gente falava, vou meditar sobre isso. E aí Isso. significava pensar nisso, pensar ou refletir sobre aquela questão. Mas a meditação não é propriamente pensar sobre uma questão. A meditação é muito mais um encontro com a gente mesmo, um encontro íntimo, né? Um encontro solitário, cuidadoso. Mas é óbvio que algumas pessoas, né? É óbvio assim, por esse tanto de pontos que eu falei e algumas outras questões individuais, para algumas pessoas vai ser muito difícil meditar. Não é que seja difícil meditar agora, por exemplo, a gente vai fazer uma prática. A pessoa pode até falar, legal, consegui fazer, foi bom. Mas com uma instrução guiada, com alguém fazendo essa condução. Mas manter no dia a dia é um pouco mais difícil. Mas é super possível para uma gama de perfis de pessoas. A maioria das pessoas que fazem meditação e dizem coisas como disseram você aí, elas na verdade estão entrando justamente numa ideia que a meditação é uma coisa, sendo que a meditação é outra. Por exemplo,
que a meditação é relaxamento. Não necessariamente a meditação é relaxamento. A meditação vai proporcionar relaxamento, às vezes, mas às vezes não. Então, a maioria das pessoas que já meditam há um tempo, elas atingem rápido um nível de relaxamento fisiológico mesmo. Uma resposta de relaxamento do corpo que permite que ela continue ali naquela postura, quieta, mesmo que hajam estímulos, sons, algumas coisas, elas estão quietas, porque já atingiram um grau de relaxamento, segurança com aquele tipo de processo. Mas as pessoas que estão começando, elas não conseguem um relaxamento rápido, justo porque a maioria delas ainda está brigando com o processo, querendo fazer alguma coisa, querendo chegar a algum lugar, né? Muita expectativa, o que é que vai acontecer? E quando eu fecho os olhos, vem muita coisa, muito pensamento, muita ideia. Então, a meditação não é propriamente relaxamento. Uma coisa muito comum, talvez você já deva ter escutado também, que é a meditação é parar de pensar. Outro mito que faz as pessoas terem muita dificuldade na prática, porque não é parar de pensar. É parar de pensar é algo quase improvável. Um grande meditador de longa data, ele vai ter um mínimo de pensamento, assim. Algumas avaliações do que está acontecendo com ele, que podem ser chamadas de pensamento, alguma é, elaboração sobre aquele momento, mas logo ele deixa isso de lado. Então, assim, não fica uma cadeia de pensamento acelerado, como é mais comum para a gente no dia a dia. Mas a meditação não é parar os pensamentos. Muito mais importante dentro desse processo meditativo é integrar esses pensamentos, reconhecer que eles existem, como eles existem, sobre o que são esses pensamentos. Porque imagine você, a gente está falando para um público aqui de estudantes e profissionais, né, da área de enfermagem. Imagine você que amanhã você terá plantão numa UTI ou numa recepção, numa urgência de um hospital. E muitos casos de Covid existem, claro, fato. Daí você senta para fazer meditação. Como que a gente poderia ter algo que fizesse com que isso que vai acontecer amanhã, que é você estar lá nesse trabalho, não estivesse na sua mente, você não pensasse sobre isso? É impossível. É, Você vai pensar nisso. com Você certeza. vai, você vai trazer isso. Por quê? Porque isso faz parte da nossa sobrevivência, dos cuidados que você precisa ter amanhã. Poxa, tem um EPI que eu ainda não consegui, eu quero. Lá no hospital não tem, mas tem um amigo que tem, que está vendendo. Então, você vai pensar em elaborar coisas para se proteger. E isso é fundamental para a nossa vida. Então, a meditação não é a gente esquecer os pensamentos, mas sim ter uma consciência que eles também fazem parte do nosso dia a dia, mas aprendendo a meditar, e aí eu falo muito de mindfulness, apesar de outras meditações também eu já ter tido experiência, mas o meu foco de trabalho é com mindfulness, que é um estado mental que a gente alcança quando medita, trazer aí uma possibilidade de reconhecer que os pensamentos, eles acabam fazendo com que você se atrapalhe, porque você pensa demais. Eu penso demais, você talvez pense demais, a maioria das pessoas no Sim, Oriente hoje em dia pensa demais, né? E a gente acha que tudo vai ser resolvido com o pensamento, e não vai. Nem tudo vai ser resolvido com o pensamento. Algumas pessoas estão falando, eu não consigo ver todos, mas que a meditação me ajuda muito, o pensamento já é complexo por si só, imagine integrá-los. Por isso, meditar é um exercício. Integrá-los é o ponto principal da meditação, né? Um dos pontos principais da meditação é deixar que eles surjam, tomar consciência deles, deixar que eles sigam, perceber quais pensamentos são funcionais no dia a dia. Porque é uma coisa importante para a gente começar essa conversa, né? É, a meditação de verdade é quando você se estabelece com um estado mental mais presente, seja que tipo de meditação for, que tipo de meditação for, mindfulness transcendental, meditação com mantra, ela precisa te ajudar a você se conhecer para que no dia a dia, seja como for, você esteja sempre consciente daquilo que você está vivendo. Você uhum. tenha respostas comportamentais que sejam tranquilas, que sejam satisfatórias, reconhecendo, por exemplo, os contextos emocionais que vivemos. Né? Por exemplo, um pouquinho antes de abrir aqui, eu estava com um friozinho na barriga. Eu falei, olha,
Não sei quantas mil vezes já falou sobre isso, mas tem um friozinho na barriga. Legal, o que é isso? Né? O que é isso que está surgindo? Ah, um pouco de ansiedade, um pouquinho de apreensão. E isso no dia a dia, né, de modo natural, ou seja, de modo saudável, como a gente poderia dizer assim, numa perspectiva normal, é bom. Você está Uhum. viva, né? Você está viva, então você tem que sentir essas coisas, normal. E a pessoa se chegasse aqui e falar, não senti nenhuma ansiedade, nem medo, nem nada, vai ser tudo assim. Aí eu talvez não me preparasse, talvez eu não, né, viesse com mais intenção e atenção. Então isso é bom para a nossa vida, né? Mas o problema é que temos deixado isso solto. E a meditação ajuda a gente a trazer isso de volta, né? Essa consciência sobre o que está vivendo e como isso pode nos ajudar em alguns momentos. Então, assim, é importante a gente começar a meditar sem ter um propósito, assim, eu quero parar meu pensamento. Então, assim, a partir do momento que você medita sem pensar em nada, sem a finalidade de alguma coisa, é onde ela flui. É isso? Sim, esse é um modo de dizer que a gente pode considerar assim. Tem um professor meu que ele diz o seguinte, é, ele pergunta, né? Você toma banho quantas vezes por dia? Aí a gente fala, pô, o cara tá falando de meditação e de repente pergunta quantos banhos eu tomo por dia. Aí eu falo, não, dois, três, depende da época do ano. Aí ele fala, e você dá banho, né? Ou limpa a sua mente quantas vezes por dia? Aí você toma um choque. A meditação é esse banho na mente, é essa higienização mental. Então você para um pouco para deixar que essa sujeira vá passando e você não fique fixado nelas. Tá? Então, tipo, nós temos muitos pensamentos negativos, temos muitos pensamentos catastróficos, coisas desse tipo. E muitas vezes isso entra num contexto de transtorno mental que já pré-existe, né? Algo que já existe para a pessoa, por exemplo, uma tendência, né, endógena à depressão. Então, tanto a tendência vai trazer pensamentos negativos, que a pessoa já tenha isso hormonalmente, né, já acorda com baixa serotonina, com desmotivação, com uma quase incapacidade de servir a sua própria vida. Então, essas pessoas vão ter mais pensamentos catastróficos ou negativos por vários aspectos internos. Mas se elas levantam para o dia a dia, tomam seu medicamento ou fazem qualquer coisa que levanta elas, elas vão para a vida, e alguém fala algo, ela pode ficar presa naquele algo e ficar com pensamentos elaborativos sobre aquilo e, de novo, deprimir. Né? Então, são pessoas que já têm um transtorno mental e essa coisa do pensamento negativo vai derrubando ela mais e mais. Então, não é assim, não é algo tão simples, né? Nesse contexto de simplesmente integrar os pensamentos. Algumas pessoas com determinados tipos de transtorno precisam de ajuda mesmo. Fazer meditação para algumas pessoas em momentos de crise, momentos críticos de agudização da crise, transtorno bipolar, transtorno de personalidade ou transtorno borderline, alguns tipos de transtorno de personalidade, depressão, alguém com crise de pânico ou uma ansiedade exacerbada em determinado momento, não deveria simplesmente chegar e meditar sozinho. Precisa de alguém acompanhando para ver que momento a meditação ajuda e que momento a meditação pode atrapalhar. Então, eu conheço muita gente que vai em busca de grupos, eu tenho um grupo de meditação aqui, então tem pessoas que vão atrás do grupo de meditação, que não é propriamente um grupo de terapia, né? E elas vão atrás de terapia, mas elas vão atrás de terapia no sentido de procurar a meditação como uma coisa simples, profunda, mas às vezes, se eu não conheço o histórico dessa pessoa, eu posso piorar a situação dela. Por isso que é importante que as pessoas se conheçam. Tipo, será que essa meditação está me ajudando mesmo? Ou eu acabo fazendo, sei lá, um dia eu entro no YouTube, outro dia eu vejo André, outro dia eu vejo Maria, e aí vou fazendo vários tipos e não sei exatamente o que é que eu estou fazendo. Então é preciso ter cuidado também, né, em relação a isso. Mas de um modo geral, a gente tem aí hoje um contexto de meditação que ajuda muitas pessoas. Ainda bem. Também, verdade. Andréia, eu falar que aí no ao vivo, onde você tem aí vermelhinho, né, rosa,
Se você clicar, você vai ver quantos minutos tem a live. Você vai poder Certo. acompanhar. Vai ser mais tranquilo até para você ver. Eu não consigo Ótimo. ver. Tá Eu não certo. consigo ver, mas você consegue ver, né? Quanto tempo a gente 15 tem. minutos. Ah, bacana, bacana. Então, em relação a isso que eu falei, né? É uma coisa importante que mindfulness, que é o que eu mais trabalho, que ajuda mais pessoas nesses contextos de ansiedade, ele é um estado mental, tá? Então a gente faz meditação para cultivar esse estado mental de presença no dia a dia. Uma presença mais cuidadosa, mais generosa, e vai fazendo com que a gente, mesmo que tudo em volta esteja um caos, ou que algumas coisas estejam acontecendo na nossa vida, né, pessoal, na nossa família, no relacionamento, mesmo que isso tudo esteja acontecendo, eu consiga me cuidar, eu consigo olhar para mim, tomar consciência disso e não ficar tendo respostas, né, impulsivas o tempo todo. Esse é o ponto principal, vamos dizer assim, de mindfulness, num contexto do dia a dia, para um público talvez algumas pessoas conheçam, eu já vi que algumas pessoas meditam, mas mindfulness em si vai trazer para a gente, né, uma possibilidade de sair desse piloto automático. Muitas pessoas vivem no piloto automático todo o tempo. Acorda, vai dormir, acorda de novo, vai dormir de novo, o tempo todo no automatismo. Isso tem adoecido bastante gente. E aí, assim, então essa coisa de que eu não levo jeito, não existe. A priori não. A priori não. Geralmente quem fala isso, e essa é uma das frases que eu mais escuto, é tipo, a meditação não é para mim. Geralmente essa pessoa é uma pessoa com muitas crenças, né, um pouco distorcidas, muitas expectativas. Aí, quando elas sentam em meditação, elas estão tão cheias de ideias que a meditação vira um turbilhão de coisas na cabeça. É aquilo que você trouxe agora há pouco. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade. Sim, tem pessoas que vão ter mais dificuldade. E aí a gente precisa cuidar. Por que é essa dificuldade? Como é que você vê durante a prática essa dificuldade? Qual é a dificuldade? Muitos pensamentos. Então tá, deixa eles aí. Volta sua atenção para o corpo, para a respiração, para aquilo que está surgindo, não querendo conflitar com os pensamentos. Então, tem algumas pessoas que vão entrar nessa porque elas tiveram uma primeira percepção da meditação como uma percepção assim negativa, desagradável. E uma das coisas fundamentais para uma prática, né, mais efetiva é a gente entender um contexto da prática. Ela vai nos aproximar daquilo que pode estar sendo desagradável na nossa vida. Lembra que eu dei o exemplo, né? Amanhã você vai ter plantão. Você vai ter um plantão amanhã numa UTI, um lugar que está cheio de gente com esse vírus infectado. Você vai se deparar com tipo seus próprios pensamentos relacionados ao amanhã. E aí você pode se criticar, se julgar, né, reclamar. E nem sempre é fácil a gente ver isso da gente mesmo. Não é simples. Então, é uma coisa que vai te aproximar dos gatilhos emocionais da sua vida. Então, quando eu sento em meditação, o que vem para mim são exatamente as coisas mais importantes que estão surgindo agora. Meus medos, minhas angústias, minhas preocupações com amanhã, com o meu trabalho, com minha família. É natural. E nem sempre está fácil, né? Em alguns momentos da nossa vida, não está fácil olhar, por exemplo, para o nosso trabalho. Poxa, como está difícil no meu trabalho. Além de tudo, chegou um chefe X. Além de tudo, não tem EPI. Além de tudo, no Brasil é assim, é sábado. Então, você sente meditação e tudo isso natural, que você sinta uma coisa insatisfatória. Então, o que a gente vai fazer, pouco a pouco, é perceber isso que é desagradável durante uma prática de 5 minutos, por exemplo, ou 10 minutos, e não reagir a isso. Então, a gente vai treinar para não ficar na impulsividade, na reatividade. Essa é uma ideia básica principal. Mas todo mundo, a priori, pode tentar. Né? Algumas pessoas com alguns tipos de transtorno que precisam perceber se realmente a meditação vai ajudar ou não. Aí tem que se ter um cuidado com essa panaceia que existe hoje sobre meditação, né? Todo Isso. mundo fala meditação, 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 como se a meditação fosse salvar
Tenho alguns vídeos no YouTube também. Quem não me segue aqui nesse canal, né, no Olhar para Dentro, se quiser pode seguir. Também pode ir no YouTube, tem lá o Olhar para Dentro, o André Brito. E pode achar alguns vídeos quando eu falo que isso. A meditação, ela não é tudo na vida. Ela, né, a meditação nos abre algumas possibilidades de consciência. Mas ainda assim nós temos que fazer o que precisa ser feito. Precisamos agir na vida, né? A meditação não vai me salvar. Vai me dar mais clareza mental, talvez mais equilíbrio emocional. E eu digo talvez porque algumas pessoas, né, elas acabam tipo fazendo uma vez, duas vezes e achando que é isso. Não é, é um cultivo, né? A meditação que vai gerar um equilíbrio emocional é um cultivo. Você vai ali cultivando dia após dia, meditando, trazendo essa consciência, contemplando. Ah, tá difícil, contempla o difícil. Ah, tá muito bom a alegria, contempla. Então, o que acontece é quando a pessoa está no meio termo, né? No médio, assim, tipo, nem tô tão ruim, nem tá tudo uma maravilha. Aí ela fala, ah, eu vou meditar. Aí quando tá tudo muito ruim, ela fala, ah, eu não consigo meditar. E quando tá tudo muito bom, ela esquece da meditação. Ela vai só para a alegria, para o prazer. Então, não é Sim, isso que resolve. O que resolve é a gente manter a frequência. Estando bom, estando ruim ou estando neutro. Eu todo o tempo estou praticando, com a frequência que der. Essa é a ideia. certo. E assim, então para quem quer começar, o que que você aconselharia assim? Por onde começar, né? Bacana. Boa pergunta. Existem muitos tipos de meditação, né? Esse é um ponto também muito importante de dizer. Se você levar aí para uma possibilidade de classificar, a gente classificaria 1.000, 2.000 tipos de meditação, de meditações diferentes. Eu não sei exatamente quantas são. São muitas. Então, quem está começando precisa entender, primeiro, esse é o primeiro passo para começar, que eu falo a muita gente. Quem está começando precisa entender que prática é essa que você vai fazer. O que é isso? Aí você fala assim, ah, encontrei um professor que faz meditação é, transcendental, por exemplo. Né? Uma prática mais ampla. Essa não é uma prática fácil para todo mundo. É uma prática mais profunda, mas é legal. Então as pessoas podem dizer, ah, eu estou fazendo meditação transcendental, que é isso, isso e isso. Ah, eu vou fazer meditação com mantra. Como é essa meditação? Quem é o professor? Primeira coisa é você saber onde você está entrando. Porque num contexto de uma pessoa que não tem um transtorno, né, não tem um TAG, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, tá tranquilo. Ela vai lá, experimenta, não vai sentir nada, no outro dia volta e está tudo certo. Mas quem tem TAG, fazer algumas práticas, por exemplo, muito demoradas, pode ser um suplício, um martírio. O que ela vai fazer? Ela vai queimar esse cartucho da meditação, então ela vai dizer que todas as outras meditações não funcionam. Então, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, é: primeiro, avalie, estude um pouco, leia um pouco. Que tipo de meditação é essa que você encontrou no YouTube? Que aí a pessoa chega lá e fala, ah, vamos fazer uma meditação ativa. Chega aí na sua casa, acha uma sala, um negócio, vamos girar. Uma meditação ativa de Osho, baseada no sufismo lá, na árabe, turco. Aí a pessoa começa a girar, olhando para a palma da mão, daqui a pouco ela está tonta, achando aquilo tudo estranho, não conseguiu atingir o objetivo dessa prática específica, né, sozinha, pode ser muito desesperador. Aí pode ver um vídeo meu no YouTube, simplesmente senta lá e vai fazer uma prática. Pode ser desesperador, porque pode ter 10 minutos, 15 minutos, e para ela especificamente, aquilo precisava ser menos, o tempo precisava ser menos. Então, o primeiro ponto é conheça que tipo de meditação você vai fazer. Ah, é uma meditação com visualização. Eu vou visualizar uma luz dourada e geralmente é uma luz que brilha. Ah, é uma meditação com visualização. Legal. Para que é isso? Qual é o objetivo disso? Então, vai na internet. Na internet tem muito lixo, infelizmente. Mas tem muita coisa boa também. Quando você for na internet, procura. E agora com o Instagram, com rede social, assim, tem muitos professores de meditação disponíveis. Geralmente esse pessoal, assim como eu, tem alguns materiais disponíveis. Então, vai olhando o tipo histórico dessa pessoa. Que tipo de meditação ela faz, como é que ela trabalha, o que é que as pessoas falam sobre ela, para que você entre na meditação por uma porta interessante, por uma porta dourada, assim, por uma porta que tenha cuidado.
para que você não entre por uma porta ruim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você escolha algumas coisas, não muitas, para começar a seguir isso e não fazer uma vez só, entende? Então, se você, por exemplo, se aproxima de algumas práticas que eu trago, provavelmente são práticas de mindfulness ou de compaixão, práticas dentro de uma linha. Eu não fico fazendo meditação do pêndulo, meditação da luz, meditação da porta, meditação do gatinho brincando, da vaca. Não faço, eu faço uma linha específica. E aí eu sugiro que a pessoa pegue essa linha de meditação e comece a repetir. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, conheça onde você vai entrar. Segundo ponto, repita, já que você decidiu, poxa, eu vou fazer essa meditação aqui do yoga. O pranayama, né, uma meditação que traz muito consciência corporal, e aí vai aprofundando isso, então repita essa prática. Terceiro ponto, esteja aberto a descobrir novas coisas desde o momento que você já tentou essa primeira, viu como é que ela te ajuda, né? Esteja aberto, porque podem surgir novas possibilidades. Mas eu não acho legal as pessoas que ficam pulando de tipo de técnica. Elas nunca vão aprender, elas nunca vão poder dar um testemunho sobre essa técnica que seja mais válido, porque elas não experimentaram de verdade. Então, esses 3 passos, eu diria que são os 3 primeiros passos. Saiba quem vai te guiar, saiba que tipo de prática é essa que você vai começar a fazer. Segundo passo, repita isso, né? Ganhe uma constância, cultive isso. E o terceiro passo, se abra para novas possibilidades, né? Para você integrar essas práticas. Não existe apenas um método, não existe apenas um jeito, né? Existe uma gama. Mas se você tem consciência, você vai construindo, né, esse aprendizado com cuidado. E Uma assim, quais pergunta são... aqui, tá, André? Tem pergunta? Tem uma pergunta de Marco, meu amigo Marco Carvalho. Legal, Marco, obrigado. Posso ler? Sim, claro. É uma pergunta, eu falei rapidinho sobre isso já, mas eu repito. De uma forma global, o mindfulness tem alguma contraindicação específica? Como eu falei, né? Isso. Existem alguns transtornos mentais, existem algumas predisposições de transtornos mentais, principalmente, que fazem com que mindfulness não seja indicado para a pessoa começar, principalmente sozinha, tá? Por exemplo, um esquizofrênico não deve começar a fazer prática meditativa. Talvez com alguém preparado, que tem experiência para trabalhar com públicos, né, como esquizofrênico. Uma pessoa em um momento específico de agudização de uma crise depressiva não deve fazer práticas de mindfulness. Aí assim outras pessoas, por exemplo, transtorno de personalidade, alguns tipos de transtornos de personalidade, pode ser desafiador demais para a pessoa entrar em contato com as experiências, né, de presença de sua própria vida. Aquilo pode estar muito forte, pode bater muito forte e não é a ideia. Então, existem sim contraindicações, mas o problema maior nessas contraindicações é justo a frequência, justo ficar fazendo sempre, tá? Não é que a pessoa fez uma vez, vai ficar ruim, mas ficar sempre fazendo, principalmente se ela não tiver assistida, né? Eu tenho pacientes no meu consultório com transtorno de personalidade, pacientes depressivos, e quando eles estão em crise ou em algum momento de crise, né, ou crítico, eu não faço meditação, a gente faz práticas e exercícios que tragam consciência sobre aquilo que ele vive sem meditar. Porque a meditação é uma técnica, uma ferramenta, né? Um instrumento. Eu não preciso ficar usando só ela, existem outros instrumentos. Então a ideia é que a gente vá equilibrando e ela estando assistida, ela vai aprendendo esses outros métodos. Então é bastante importante ter cuidado, principalmente quando, né, existe um transtorno subjacente. Tem outra pergunta, André, no caso da crise depressiva profunda, por qual causa? Eu não Entendi. entendi. É, eu não entendi a pergunta, Leila, se você puder repetir, depois a gente responde. Marco falou também, gratidão pelo esclarecimento, grande abraço, valeu, Marco. É isso, você ia fazer uma pergunta, André, desculpe, quando eu li.
Leila está falando sobre a falta de concentração, né? Eu acho que é que pode ajudar no momento, né, de quem está realmente iniciando essa questão da falta de concentração. Eu E isso é acredito que seja relacionado a isso e é o que as pessoas mais relatam mesmo, assim, né? um... De ter a dificuldade de focar mesmo. O que você Perfeito. orienta quanto a isso? Ó, essa é uma dúvida muito importante de aparecer aqui, né, que eu não citei, que é a ideia da concentração. A maioria das pessoas começam a meditar com muita expectativa sobre se concentrar. Mas veja, eu dou o exemplo aos meus alunos e meus pacientes assim. Eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, tá? Vamos supor. Aí eu simplesmente digo, vou começar a meditar. Eu passei minha vida inteira com essa mente turbulenta, agitada, para lá e para cá. Quando eu começo a meditar, o que é mais comum? Que eu fique desconcentrado e a mente agitada ou que eu me concentre? O que é que você acha que é mais comum? Fica agitado, claro, né? Ficar agitada. Então, nós não sentamos para meditar com a expectativa de nos concentrar. Não é essa a ideia prioritária. A gente, a depender do método, a depender do professor, pode ir direto para isso e isso ser muito conflitante, porque não vai se concentrar. Então, o que a gente faz primeiro? A gente vai prestando atenção a alguns aspectos mais simples de serem percebidos, como sensações corporais, respiração, perceber o movimento natural do corpo, alguns sons externos. Então, a gente vai fazendo com que a atenção fique orientada para que a gente possa perceber coisas que estão acontecendo no presente. E aí a gente vai, primeiro, a partir disso, acabar conseguindo um acesso de relaxamento. Conseguir um primeiro momento de relaxamento é como eu diria, o primeiro estágio de uma mente mais calma, falar, poxa, legal, isso é calmo. Aí eu começo a focar a minha atenção. E aí eu começo a treinar essa concentração. Sem expectativa que ela se sustente no primeiro momento. Então, o que eu diria a vocês, né, quem tem esse tipo de dúvida e que quer começar a meditar, é não comece a meditar buscando se concentrar. Porque as pessoas vão se concentrar na respiração e ficam querendo controlar a respiração. E isso é o contrário do que é a proposta. Nós não estamos fazendo uma técnica de controle respiratório. Controle respiratório é outra técnica e é muito importante, mas não é a prática meditativa, entende? E controle respiratório, você está ali controlando, porque você vai ter uma resposta fisiológica a partir da respiração, que é ótima. Mas quando você senta para meditar, você não fica controlando tudo que vai surgindo, você vai observando o que vai surgindo. E aí, naturalmente, sua mente tende, né, ou tem uma tendência a alcançar alguma concentração. Mas, a priori, esqueça isso de concentração, esqueça de relaxamento. Apenas contemple aquilo que está surgindo. Há muitos pensamentos, ok, é assim. Eu só estou observando isso no dia a dia. No dia a dia, o que acontece são muitos pensamentos. São muitas emoções, são muitos comportamentos, muitas memórias, lembranças, preocupações. E quando a gente senta para meditar, é a gente falar, ok, vamos lá, vou pegar esse caldeirão de coisas e agora vou olhar para isso cozinhando. Porque no dia a dia a gente não olha. A gente só é, como a gente chama, né, modo fazer. É um momento que está o tempo inteiro em atividade, o tempo inteiro em atividade. O que a gente faz na meditação é o modo ser. A gente para apenas ser o que está sendo. E vai observando isso. Vai observando isso que vai surgindo, que vai surgindo, que vai surgindo. Aí a mente começa a ter um foco concentrativo um pouco maior, né? Um foco de concentração um pouco maior. Mas a priori, esqueça isso de concentração. Apenas senta para meditar, observando a natureza que vai se manifestando, né? E por aí vai. São muitos obstáculos na meditação, né? Então, muitas pessoas desistem porque elas não querem ter obstáculos. Como alguma coisa da vida, alguma coisa boa da vida, não vai ter obstáculo? Vai. Você fez doutorado, não foi? Sim, É legal agora que você acabou, né? Mas é, com certeza. quantos obstáculos você teve que superar? Na meditação é assim. Primeiro vai ter uma fase muito difícil, né? Primeiro tem uma fase de encantamento, assim, uau,
Está me trazendo um monte de benefício, legal, barará, barará. Aí, depois, você dispersa um pouco, parece que não está saindo do lugar. E aí, realmente, se você se mantém tentando, é que de fato você vai ter a aceitação mesmo daquilo e da natureza da prática. Então, é assim, eu sou suspeito em falar que vale muito a pena, né? Mas vocês devem estar vendo quantas pessoas têm falado de meditação no mundo. Então, é por aí. André, em um momento você mencionou que, assim, quem está com depressão profunda, né, há uma contraindicação. Aí surgiu como pergunta, qual o Uhum. motivo, assim, por que é contraindicado uma pessoa que está em crise depressiva, né, está em depressão Uhum. profunda, por que ela não deveria, né, praticar a meditação? Isso Sim, aí foi abordado como pergunta por Leila. perfeito. Uma outra pessoa botou uma pergunta que se associa. Eu vou tentar responder as duas para a gente ganhar, Certo. tá? A meditação, ela é indicada para pessoas com depressão, sim. Inclusive tem estudos, vários estudos mostrando a eficácia de mindfulness, tá? De um tipo específico de protocolo, desculpe, um tipo específico de protocolo, que é o protocolo de mindfulness, geralmente o MBCT ou MBCT, que é terapia cognitiva baseada em mindfulness, é muito relacionado a pessoas com depressão. E o problema da agudização, ou o problema específico que tem no momento de uma crise, é justo porque esses fatores que estão fazendo, né, que estão fazendo a pessoa ficar deprimida ou entrar com mais profundidade nesse quadro depressivo, eles vão aparecer, eles vão emergir com muita força durante a prática meditativa. Então é tipo, é uma pessoa que está debilitada, tá? Uma pessoa que não tem condição de olhar para certas coisas da vida e você força ela a olhar mais para isso. É como se você pegasse tipo, meu filho tem medo do palhaço do McDonald's, do Ronald McDonald, ou do Bozo, ou de qualquer palhaço. Aí eu falo, não, você vai aprender a ficar sem medo. É mais ou menos isso. O que é que o menino faz? Retraumatiza, cria mais pânico. Então você aprofunda o problema, porque a pessoa não tem condição de olhar para essas questões da vida que ela está vendo, que ela está vivendo, na verdade. Então é mais ou menos nesse mesmo aspecto, tá? A Uhum. meditação vai trazer conteúdos mentais. Por exemplo, uma pessoa que nunca meditou, nunca, não sabe o que é, acha legal, mas passou. Ela sofre uma perda e entra no luto, uma perda de uma pessoa muito querida. Aí o amigo faz, vamos meditar comigo, né? Logo, sei lá, recente, um mês, sei lá, um mês e meio, 2 meses, uma pessoa que não tem uma resiliência emocional tão bacana. Do mesmo jeito, na meditação dessa pessoa, o que, que vai vir na mente? Muita elaboração, muito questionamento, muita dor pela perda. Então não é uma coisa assim que eu diria vai ajudar. As pessoas, a maioria, entram numa zona de pânico, que não tem aprendizado, né? Muita divagação, muita elaboração. Então, o nosso sistema, aí é uma questão fisiológica, mas que é importante, que eu acho que dá tempo, né? É por isso que é importante em relação à ansiedade e também à depressão, que nosso corpo ele está preparado para nos ajudar a sobreviver. Então, se vocês falarem de sistema nervoso autônomo, né, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, acho que aqui tem um grupo de estudantes que provavelmente já viu esse tipo de conteúdo em neuroanatomia, alguma coisa assim. Então, nosso sistema de ameaça, um sistema de resposta de luta ou fuga, ele está pronto para nos ajudar a fugir daquela ameaça. Então, o que acontece muitas vezes é que dentro de um depressivo, num momento de agudização, um pensamento é uma ameaça e ele vai querer fugir ou lutar contra isso. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa paralisa, que é o terceiro aspecto desse sistema emocional, ou uma resposta de luta, fuga ou congelamento. Então, uma pessoa numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, ela vai parar para meditar e ela vai, muitas vezes, se ela não tem ainda um aprendizado, se ela não começou a fazer isso, se ela não está acompanhada, ela vai começar a elaborar questões
ela vai entrar no processo de catastrofização da vida. E aí é difícil de sair, porque eu, por exemplo, como terapeuta, eu não sei o que é que ela está vivendo. Então eu posso estar guiando você, você não me disse que está numa depressão profunda, e aí você está ali, mas você está enfrentando os seus próprios monstros internos. E eu não estou sabendo. Achando que você está seguindo minha condução, mas você está perdida nessa divagação mental, nessas fantasias e por aí vai. Então, quando a pessoa tem um processo assim, por exemplo, as minhas pacientes com transtorno de personalidade, a gente bate muito papo antes de começar a meditar. Aí elas pedem para meditar um pouquinho, 5 minutos. Aí a gente, pô, bacana aí. A gente conversa muito, a gente traz tudo isso assim, elabora tudo isso na conversa. Então ela viaja numa ideia, mas sempre de olho aberto, sempre a gente conversando. Então é como se eu fosse um pai cuidadoso, tá? Como se eu, como instrutor, fosse um pai cuidadoso que vejo o meu filho caminhando para um lugar escuro e ele vai se perder e eu não deixo. Isso é o que eu faço quando eu sei que a pessoa tem um processo onde ela vai se perder com mais facilidade. Então, algumas pessoas têm uma condição, né, de dissociação maior do que outras. Elas se perdem na vida, entram no modo default, ou na rede padrão, né? Esse modo default é o que a gente chama de default network, que é uma rede padrão dissociativa, que é a pessoa fica olhando para o mundo, para o tempo. Ela se perde, né, no tempo das coisas, porque ela já tem um perfil mais dissociativo. Esse tipo de pessoa eu tenho que ter mais cuidado com as práticas, eu tenho que trazê-la mais para o corpo, sempre cuidar para ela ficar mais no corpo. Então, uma das coisas que acontece no meu curso, por exemplo, é que algumas pessoas eu já percebo na entrevista prévia e muitas vezes, durante o processo, eu consigo entender se ela é mais dissociativa ou menos. Essas dissociativas demais, eu tenho que dar a ela exercícios, ferramentas, para ela não se perder durante a prática. Porque senão ela passa 10 minutos lá achando que está meditando e está voando. Ou seja, estou aumentando a possibilidade de ela fazer a mesma coisa que sempre faz. Por isso, não é tão indicada para uma pessoa no momento de crise, tá? Principalmente de fazer sozinho, sem indicação, mas com certeza vai ajudar muito quem tem depressão e quem tem ansiedade, porque os estudos mostram que é aquilo que engatilha um momento ansioso, ou aquilo que engatilha, né, uma recaída, não tem mais o mesmo peso quando a pessoa começou a aprender a observar isso. Entende? Um gatilho emocional, por exemplo, para uma pessoa que é enlutada, já há 1 ano, 2 anos, depressiva depois do luto, depois da perda. Essa pessoa, se ela aprende a prática, quando tem de novo algum episódio que faz com que ela lembre daquilo que deixou ela depressiva, ela maneja melhor com isso, justamente porque ela aprendeu a olhar para isso. Então ela não simplesmente entra de novo. Então há um resultado, né? Talvez alguns estudos novos que eu não conheça já tenham resultados diferentes, mas há um resultado de 30% a menos de recaída para pessoas que fazem um programa. Pessoas depressivas que fazem um programa. Mais ou menos por aí. Certo. Só em relação a tempo, a gente tem 43 minutos de live, certo? Ah, sim. Eu queria fazer uma prática. Vamos ver, será que dá tempo? Tá. Você já quer fazer agora ou eu posso fazer só mais uma perguntinha? Pode ser. Tem uma pergunta aqui também sobre Tem fobia. também? É bem interessante. Então faz. Qual que é a Oh, pergunta? Joselise, né? Eu acho. Joseilze, é uma docente do Bacana. departamento. Joselise. Fobia precisa de tratamento com terapia. A meditação só pode ajudar. E mindfulness, geralmente, com esses programas, é um complemento terapêutico. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de um consultório, né, como terapeuta individual com a pessoa, a gente já junta essas duas coisas, entende? As práticas meditativas com o acompanhamento terapêutico. E a gente vai ganhando consciência sobre esses processos da fobia. Mas, a priori, né, a meditação não é indicada para dizer assim, a pessoa tem fobia, vai lá e faz meditação apenas. Eu consideraria você procurar, ou alguém, né, que você conheça, procurar um psicólogo, um terapeuta que seja experiente, que tenha, né, uma experiência relacionada a esse campo específico, para que a dessensibilização possa acontecer de um modo cuidadoso, sempre cuidadoso, porque muitas vezes, se você não tem cuidado com isso, você
aumenta o grau, né, de exposição à fobia, como a dessensibilização, e isso piora. Você tinha fobia sobre elevador, apenas elevador. Você ficava num quarto fechado, estava tudo certo, mas no elevador você tinha a fobia. Só um exemplo. Se você faz uma dessensibilização de um modo inadequado, se você não tem um profissional te acompanhando, vai fazer meditação, sei lá, qualquer tipo de coisa que eu não sei o que você vai fazer, o que pode acontecer é você ter agora medo também de quarto fechado, além de medo de elevador. Então é preciso ter cuidado para a gente não dizer a meditação é indicada para fobia. Não, isso é muito relativo, né? Isso precisa ser observado com particularidade. Certo. Uma amiga minha, né, enfermeira, ela trabalha em hospital e, assim, ela quer começar a meditar, né? E Uhum. ela pergunta assim, qual é o melhor momento? Antes ou pós-plantão? Então, assim, para quem está na linha de frente, qual seria o mais indicado? Assim, que conselho você daria para essas pessoas que agora, né, são pessoas que não meditavam, mas por conta da situação mesmo, sente a necessidade de uma certa tranquilidade interna, né? Ou Sim. seja, um equilíbrio emocional maior nesse momento de crise. O que aqui você orienta? Ó, vamos ver se eu consigo responder, porque não tem uma resposta única para isso, tá? Esse é só meu ponto de vista. Meu ponto de vista é, se a gente já medita com frequência, esse antes e depois ele não vai existir, certo? Eu vou meditar tanto antes quanto depois. E aí o ponto que surge é, se eu medito previamente para fazer determinado tipo de coisa, né, eu estou mais proativo, mais preventivo. E se eu medito depois que certas coisas aconteceram, eu estou mais reativo. Né? A primeira base de explicação é o que eu falei antes. Não importa muito antes ou depois se a gente está cultivando. Lembra que eu falei lá no início, né? É um cultivo, é fazer sempre. Então, o que eu diria é, se você vai meditar para alguma coisa e você já tem uma experiência de cultivo, você já com frequência já vai meditando, não importa se você meditar antes ou depois, é tranquilo. Agora, se você não tem nenhuma experiência, está começando agora e vai meditar um pouquinho antes do plantão, vou meditar um pouquinho antes do plantão, o que está acontecendo aí? Provavelmente você criando uma expectativa sobre a meditação. E eu não digo que é ruim, mas pode ser perigoso, pode ter armadilha, entendeu? Porque a meditação, na verdade, ela não vai te blindar tão completamente. Vão acontecer coisas no plantão e você pode reagir, você pode explodir, você pode simplesmente se cansar muito porque tem muito pensamento. Então eu não indicaria fazer tipo, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu estou respondendo assim e queria que vocês, né, você até esclarecesse que é, se vai acontecer um evento tal, esse momento da vida, e eu vou meditar um pouquinho antes, como uma forma de me ajudar, só de me ajudar, ou seja, eu começo a meditar um pouquinho antes do plantão para ajudar, isso não é tão benéfico, nem muito menos, ou pior ainda, depois que acontece algo. Porque você está tão cheio daquilo que aconteceu, do plantão, do momento que foi no plantão, das perdas, da morte, né? Alguns pacientes que podem, né, ter vindo a óbito, e é pior ainda depois. Né? Então eu diria, mantenha uma frequência de prática nos momentos que você estiver mais tranquilo. Então, por exemplo, cheguei do plantão, vou dormir, vou descansar, não faço meditação, tá tudo certo. Amanhã que eu tenho uma folga, um momentinho que seja, aí eu vou fazer a prática. Mesmo que meu plantão seja só à noite, aí eu faço uma prática de manhã. Porque eu não estou vinculando a prática agora eu vou fazer a prática porque vou para tal atividade. Não é Uhum. isso. A ideia é manter uma frequência, tá? E não ficar associando, tipo, vou fazer para isso. Porque a meditação não tem esse propósito utilitarista, entende? Eu estou Uhum. parando para me reconhecer, para me conectar, para perceber minha natureza. E essa é a ideia. Certo. André, tem uns 11 minutos. Vamos fazer uma prática de 5 minutos. O que é que Sim, vocês acham? vamos. Então eu vou convidar vocês que estão aí, tá? Eu vou tocar esse sininho, ó. Então vocês vão ouvir esse sininho. Eu vou convidar que vocês sentem com os pés no chão, tá? Se vocês estão na cadeira, e afastem as costas, ó, do encosto. Fica só com os ombros soltos, mantendo a coluna ereta. E aí quem conseguir fechar os olhos, vai fechando os olhos. Quem não conseguir fechar os olhos,
acha um ponto fixo em algum lugar aí que não seja na tela do celular, tá? Você está assistindo provavelmente no celular, então vai fechando os olhos. Se você tem algum tipo de fobia ou se sente desconfortável de olhos fechados, não tem problema. Deixe seus olhos abertos, não tem problema nenhum. Só fixe esse olhar em algum ponto fixo aí na sua frente. Pouco a pouco, notando o som desse sino, prestando atenção a ele. E pouco a pouco vai deixando esse sino de lado, deixando outros sons também de lado. E vai prestando atenção agora com cuidado, com consciência. Vá notando as sensações no seu corpo. Seja que sensação for, vá percebendo, sem avaliar, sem julgar, apenas percebendo esse momento. Notando, por exemplo, o peso do corpo na cadeira, notando os pés no chão, anotando a sensação de temperatura. Note que alguns ruídos lá fora podem surgir, além da minha voz. Vá percebendo o que quer que surja. Vá trazendo essa atenção cuidadosa para a sua respiração. Talvez você possa perguntar para você mesmo, aí no seu silêncio, mentalmente: como eu sei que eu estou respirando? É apenas observando. Note que é comum ter pensamentos, preocupações, algumas imagens do seu dia a dia já surgirem. Isso é o normal da nossa mente. Não é preciso brigar nem conflitar com isso. Apenas note isso como natural. E pouco a pouco vá trazendo sua atenção de novo à respiração. As musculaturas do corpo vá ficando relaxado, tranquilo. Prática breve, não há com que se preocupar. Apenas deixando que seus ombros relaxem, seus braços relaxem. E você possa mais uma vez voltar a perceber como está a sua respiração, sem controle. Apenas notando o abdômen, notando o tórax, o ar nas narinas. Apenas observe. Mesmo que por algum momento isso pareça incômodo, observe o que é o incômodo. Notando. Deixando que o corpo esteja aí onde ele está. Se fizer sentido para você, coloque uma das suas mãos no seu peito, no tórax. Sinta a respiração, a pulsação do seu coração. Traga a sua consciência completamente para o seu corpo. E nesse momento de final da prática, lembre das pessoas que nesse momento estão enfrentando dificuldades, assim como você também enfrenta suas próprias dificuldades. Agradeça ao que quer que seja e também a sua condição de estar aqui agora, tirando esse tempo para você, para aprender, para se observar, para fazer uma prática curta. A gente possa ser grato
por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente já conquistou e por todos os desafios que fazem a gente aprender com a vida. No seu tempo, sem pressa, vá movimentando suas mãos, vá movimentando os ombros e abrindo os olhos lentamente. E geralmente nas lives, como eu não tenho contato visual com as pessoas que estão participando, eu peço que vocês coloquem um joinha aqui ou qualquer coisa que faça com que eu saiba que vocês voltaram na meditação. Eu coloquei umas mãozinhas assim, ó. Aí vão colocando o joinha ou qualquer coisa, ou aperta lá o coração, segura lá, vê o que você quer fazer aí para demonstrar que vocês estão aí. Ó, algumas pessoas já apertaram o coração. Nini, Vieira, Thalys, Isabelle, bacana. Legal. Natália, Damila, Vanessa, muito bom. Obrigado por vocês terem tentado e estarem aqui até agora, né? Muito bom. É isso, Andréia. Eu fico à disposição. Se você quiser mais alguma pergunta ou... Não que nosso tempo já está esgotando, só tem 4 minutos. Mas, assim, muito obrigada. Foi muito bom, assim, muito rico pra gente. E assim, eu particularmente fiz seu curso, né? Então, assim, sou suspeita para falar, porque eu gostei muito. Mas fale, pode falar. De 8 semanas. E se você quiser aproveitar e falar, né? Sobre ele também. Sim. Porque foi uma experiência muito boa para mim. E, assim, eu sou suspeita. Ah, que bacana. Bacana. Que Muito bom grata. o site, Centro da Mente, eu posso botar aqui, eu vou colocar aqui o site da gente. centrodamente.com.br. Lá no site tem alguns cursos que estão... eu coloquei aqui, né? Mas já subiu um pouco. Mas centrodamente.com.br tem alguns cursos disponíveis, né? O workshop que tem terça, o curso de respiração que tem em junho, que é com Camila, esse de terça é comigo e com a Adriana. Tem a turma de Mindfulness que começa dia 23, é um curso de 4 semanas, é bem legal. No site tem alguns depoimentos, eu vou colocar hoje outros que chegaram. Então, sempre que vocês tiverem interesse de aprender um pouco mais, né, ou quiserem fazer isso de modo mais consistente, né, pode entrar lá e contem comigo para o que precisar. Aqui no meu Instagram, no link da bio, vocês podem achar também esses mesmos links para os cursos, né, para pegar mais informações sobre esses cursos. E também o meu contato, né, de atendimento individual, que é do meu WhatsApp. Então, se vocês precisarem, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição. E para mim foi um prazer, uma alegria muito grande conduzir essa experiência aqui com vocês. Espero que tenha, né, esclarecido algumas coisas para as pessoas que participaram. Obrigada, viu, André? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito grata. Bom, essa live vai ficar gravada? Sim. Pronto, bacana. No Quando GV, acabar aqui, ele vai perguntar, você vai deixar gravado, né? Beleza. Isso. Eu vou tentar baixar o arquivo e aí eu mando para você depois. Pronto, tá certo. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, eu.